Boa noite. Iniciando mais uma semana. Hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo o Fernando Palermo. Vai fazer um estudo aí para nós, falar sobre a importância do Evangelho aí na nossa vida, né? Na nossa transformação, na nossa renovação. Desde já agradecemos pela oportunidade. Vou fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. E após a leitura, eu faço a prece e passará a palavra para o Fernando. Então, do livro Palavras de Vida Eterna, do Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na rota do Evangelho. Recebei-os em vossos corações. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. É razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza do modo a transmiti-la ao trem com a autenticidade precisa. Exatidão histórica, citação escorreita, lógica natural, linguagem limpa, comentários edificantes, ilustrações elevadas, atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura, a triagem gramatical, a imparcialidade do exame e a conceituação digna, a fim de que propriedades e sofismas não venham turvar fonte viva, pura de verdade, que se derrama originariamente do Cristo para esclarecimento da humanidade. Ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos, diligenciando, amparar-nos a renovação interior, para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Eis o motivo pela qual, em todos os serviços da educação evangélica, é importante reflitamos o apontamento feliz do apóstolo Paulo. Recebei-nos em vossos corações. Então, desde já, agradecendo a presença de cada um de vocês, os que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos. A nossa casa tem todas as segundas esse trabalho, né? Nós temos a palestra e depois o passe. E antes o atendimento fraterno. Então, sempre que alguém precisar, sejam bem-vindos, nós estamos aqui para recebê-los. Agradecemos a presença de cada um dos nossos irmãos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, igualmente possam receber esses donativos espirituais que do amor de Jesus emana sobre todos nós. Envolvidos por essa luz, possamos ter a nossa mente blindada para os pensamentos negativos, atitudes negativas, e assim possamos tirar aqui o ensinamento da mensagem que será transmitida para nós. Que possamos assim nos envolver nesse tema, no assunto que será direcionado, e igualmente colocar em prática em nossa vivência e até mesmo no auxílio aos nossos irmãos. Que Jesus abençoe a todos, inspire o nosso companheiro Fernando, para que assim ele possa alcançar os objetivos que se propõe nessa noite para conosco. Seja bem-vindo e a paz de Jesus esteja com todos. É contigo, Fernando. Pessoal, boa noite. Que a misericórdia divina continue sustentando a nossa trajetória nesse planejamento reencarnatório de cada um de nós aqui, para que nós estejamos sempre conectados com o Criador nesse propósito de vitória sobre nós mesmos na presente reencarnação.
agradecer à casa pelo convite, retornar aqui mais uma vez. E nós vamos abordar um tema hoje um tanto quanto espinhoso. Nós passamos o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E o Núcleo de Estudos e Convivência Espírita Ismael Alonso pediu que eu desenvolvesse esse tema. Eu já fiz lá essa palestra, fiz em São Sebastião do Paraíso. E como nós ainda estamos praticamente saindo do mês de setembro, eu resolvi propus para casa a gente tratar desse tema difícil, espinhoso, mas que tem que ser olhado realmente com o olhar do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. A questão do suicídio é uma questão presente na nossa sociedade, não brasileira, mundial, e essa é a grande pandemia que nós vivemos. Nós não vamos tratar aqui da questão médica, da questão terapêutica, das propostas terapêuticas que hoje existem no tratamento e no enfrentamento desse problema tão difícil, tão pesado que assola a humanidade. Nós vamos tentar, através do Evangelho, trazer o remédio do Cristo, para a gente entender essa questão do ponto de vista do espírito imortal e como o Evangelho pode nos ajudar e como nós temos no Evangelho, na verdade, a vacina que não existe, porque essa pandemia assola a humanidade há muito tempo. Então nós temos um dado da Organização Mundial da Saúde de antes da pandemia. Ainda não foi atualizado esse dado pela OMS, e que antes da pandemia isso piorou, já se tem a noção de que esse quadro piorou depois da pandemia, mas antes da pandemia o dado da Organização Mundial da Saúde apontava que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. A cada 40 segundos. Imaginem vocês, nós vamos ficar aqui 50 minutos, 45 minutos batendo esse papo. Quantas tragédias terão ocorrido em algum campo do nosso planeta? Com consequências pessoais para o espírito imortal, consequências negativas para as famílias, consequência para a sociedade, do ponto de vista pragmático e objetivo, porque é uma pessoa muitas vezes produtiva, uma pessoa que é arrimo de família, que deixa toda uma estrutura familiar com problemas a serem enfrentados e solucionados sem a presença daquela criatura. E as consequências espirituais para o espírito imortal, e imaginem vocês o sofrimento que esses espíritos passam depois do seu desencarne, o peso específico das energias psíquicas doentias que acompanham essa situação. É muito pesado. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar realmente muito cauteloso, um olhar muito carinhoso para o problema, porque Jesus, ele nos traz o caminho para que possamos seguir adiante e vencer essas situações. Vencer essas situações com a solução do problema íntimo que cada um de nós traz. É interessante a gente olhar que no livro Obras Póstumas, que é um dos livros da codificação kardeciana, existe lá uma mensagem psicografada por um médium, e não cita o nome do médium, mas só as iniciais, e o espírito que traz a mensagem tratando da regeneração da humanidade, ele aponta que no ápice da transformação do nosso planeta, no projeto divino de sair de um planeta de expiação e provas para um planeta regenerado, em um parágrafo dessa mensagem, que é muito interessante, muito rica, o Espírito afirma que nesse momento de ápice dessa transição, dessa mudança de vibração, a taxa de suicídio iria aumentar como nunca se viu na história da humanidade, inclusive atingindo crianças e adolescentes, de maneira impactante. Então esse espírito lá em 1864, se não me falha a memória, 25 de abril de 1866, ele nos traz essa informação. E hoje o que nós vemos é exatamente isso. Eu posso dizer com uma certa experiência de observação, porque eu ajudo
na Fundação Espírita Allan Kardec. E hoje na Fundação, 60 a 65% das pessoas que vão ser internadas no hospital ou tratadas no CAPS têm ideação suicida, autoextermínio. Então é um problema presente na nossa vida. E as taxas são muito altas, né? Imaginem vocês, que se a gente pegar tudo que aconteceu na Covid, em torno de 3 milhões e 600 mil pessoas perderam a vida na Covid, na pandemia, aqui que assolou o planeta. Mas nessa taxa anterior à pandemia da Covid, em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas se matam por ano. Todo ano. Um problema que não tem vacina. É um problema da alma. É uma doença da alma. E, portanto, a par dos medicamentos, dos fármacos, das terapias que se desenvolveram muito e ajudam demais as criaturas, é preciso achar a vacina do Evangelho. E nós, se olharmos com bastante atenção, nós temos como entender o processo e sermos, digamos, vetores na nossa vida para ajudar, para auxiliar e não sermos também surpreendidos por situações que nos levem ao desespero e nos levem a alguma atitude dessa natureza. Mas é preciso, para entender isso, a gente fazer uma pequena viagem no tempo, uma digressão histórica, para a gente entender essas questões. Nós viemos lá do tempo de Jesus, quando ele vem à Terra trazer o Evangelho, numa mudança de paradigma na história da humanidade. Até então, os povos, na sua maioria, eram povos que adoravam diversos deuses, e no seio de Israel, na Judéia, era o único povo que tinha crença no Deus único. Ali era a terra fértil, porque Jesus veio falar do Deus único. Mas ele vem falar do Deus único de uma maneira muito diferente. Ele vem falar do Deus único, não aquele Deus de Moisés, olho por olho, dente por dente, aquele Deus que punia as criaturas, e é importante a gente lembrar disso no raciocínio que nós vamos fazer, aquele Deus punitivo, vingativo. Se você não fizer o que eu falo, você vai ser castigado. Jesus apresenta então para a humanidade o Deus amor. Tanto é que ele diz, nenhuma das ovelhas do Pai se perde, pior que seja a sua transgressão da lei. Então todas as criaturas, elas têm o seu projeto evolutivo constituído pela lei divina, e é inevitável que a gente atinja a condição do Cristo, de espírito puro, de espírito perfeito. Então, esse é o nosso destino. Nós vamos ser perfeitos enquanto espíritos imortais. Então, Jesus apresenta essa perspectiva do Deus de amor, causando uma revolução na mente das pessoas. Tanto é que ele afirma, eu não vim trazer a paz, mas a divisão e a guerra. Por quê? As pessoas que estavam ali numa zona de conforto muito grande, vivenciando as leis que compõem a Torá, que é o livro da religião judaica, com 613 mandamentos, regramentos, além dos 10 mandamentos de Moisés, são 613. Então, uma sociedade extremamente engessada. Por exemplo, não se pode trabalhar no sábado, que é pecado mortal. Deus pune você trabalhar no sábado, tem que guardar o sábado. Então, quer dizer, era uma coisa imposta, um dogma colocado, que fazia com que as pessoas fossem extremamente engessadas e não tivessem a capacidade de raciocinar sobre as questões da vida. As pessoas eram, de certa forma, robôs que obedeciam aquele código de conduta, mas com uma rigidez muito grande. As pessoas tinham que obedecer. E Jesus, no seu lado revolucionário, propõe então que as pessoas venham pensar, propõe a questão da liberdade individual, a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, eu sou responsável pela minha maior ou menor felicidade, dependendo da minha escolha. A liberdade de escolha, o que ele propõe, o livre-arbítrio que a doutrina espírita vem nos clarear de maneira efetiva e objetiva. Então a humanidade passa por esse período ali de ebulição de ideias.
nessa mudança de paradigma. É o que Jesus, propõe. E isso, de certa forma, depois que Paulo, ele leva esses conceitos para os gentios, ele começa a criar também a revolução no seio de Roma, com seus deuses variados e etc., nos outros povos também, na Grécia, enfim, até que Roma adota o cristianismo como religião oficial. Adotou o cristianismo como religião oficial, mas com um Deus único, na força da espada, depois de muita briga, de muita discussão. Lembra que Jesus falou, não vim trazer a paz, mas vim trazer a divisão, enfim, a guerra? Foi isso que aconteceu. Ele, conhecendo a psicologia da humanidade, ele fala o que vai acontecer. Então a igreja, que foi ali, digamos, a guardiã do Evangelho de Jesus, em função daquela condição social que imperou durante centenas de anos, 1000 anos, daquele regramento em cima da Torá, nós temos o arcabouço da doutrina da Igreja Católica também baseado em dogmas, em uma situação também muito rígida e dissoante da proposta do Cristo. Quando Jesus coloca assim, a cada um segundo as suas obras, nenhuma das ovelhas do Pai se perde, quer dizer, é um Deus de amor. O que a igreja fez? Eu digo igreja, mas sem crítica, porque nós estávamos lá. Nós vivenciamos e colaboramos com esse propósito, mas era nosso momento evolutivo. Todos nós vivenciamos isso. E hoje nós estamos em outra etapa evolutiva, buscando na doutrina espírita a fé raciocinada. Então o que aconteceu? A igreja traz então vários regramentos, dogmas, que impunham à sociedade também uma atitude de total medo. Então, se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai arder no fogo do inferno, vai queimar no fogo do inferno para a eternidade inteira. Isso é muito simples. Se a gente parar para pensar 30 segundos, nenhuma das ovelhas do Pai se perde. Mas como que eu vou ficar ardendo no fogo eterno? Onde está a contradição? A contradição é do Cristo ou é da doutrina que veio embasar o Evangelho depois? Que veio para blindar o Evangelho? Aí é a grande situação que perdura durante quase 2000 anos. Esses dogmas de fé, essas imposições da fé. E a sociedade era extremamente ligada, com medo a essa situação. E eu pergunto para vocês o que acontecia com a pessoa que se suicidava na Idade Média. Via de regra, os cemitérios na Idade Média eram no fundo das igrejas. Então, se uma pessoa se mata, era proibido, pelo dogma de fé, de ser enterrado no cemitério, porque cometeu uma atrocidade em relação à lei divina. Ele era enterrado lá de fora, no meio do mato. E a família também era punida. Não podia entrar na missa. Ficavam todo mundo olhando. Eram, nos termos de hoje, da internet, eram cancelados. Cancelamento. Quando fez uma coisa errada, cancelamos esse cara. A sociedade tinha, então, uma rusga. Tinha uma situação que não aceitava mais a família daquele que cometeu o suicídio. Ele era enterrado lá de fora e era condenado ao fogo eterno. Seja lá por qual razão que ele cometeu o suicídio. Então, essa era a expectativa em relação a esse problema. O que acontece? As pessoas com medo, elas não se entregam ao ato, não se entregam à atitude de dar cabo da própria vida. E aí as coisas andam. A história da humanidade vai caminhando e nós temos então a Revolução Francesa, o Iluminismo e a Revolução Francesa em 1789. O que foi o mote da Revolução Francesa? Foi exatamente as pessoas se rebelando em relação aos dogmas absolutos que a igreja impunha, as atitudes da Inquisição, que condenava a fogueira por qualquer coisa. As pessoas se revoltaram.
Então a Revolução Francesa vem com uma proposta de libertação daquela fé que já não cabia mais naqueles seres que em ebulição mental, espiritual, evolutiva, não concordavam com isso. Então naquele momento, as pessoas fazem opções diferentes desta. E em Paris, que é a cidade luz, eles elegem a razão como base da ciência, trocando a fé dogmática pela razão. A razão que pensa, que raciocina. Tanto é que de 1789 a 1794, várias igrejas de Paris, e sobretudo Notre-Dame, é tomada pelos ativistas da época com essa proposta, e num dia emblemático, aquelas pessoas que faziam esse movimento em favor da razão, se contrapondo às questões religiosas absolutistas e dogmáticas, eles trazem uma artista, uma dançarina muito bonita e colocam-na como a deusa razão e fazem um grande desfile saindo de Notre-Dame e voltando a Notre-Dame. Ali é inaugurado no nosso mundo a era do materialismo. As pessoas desenvolveram, de certa forma, um asco a tudo que quer dizer, a tudo que tem a ver com religião, com Deus. Vão se dissociar daquela proposta em um processo de libertação. Qual que é? São as palavras que definem a Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade em primeiro lugar, igualdade entre as criaturas, fraternidade como base disso. E ali aconteceram os excessos, ok. Mas, inaugurada essa fase do materialismo, e as pessoas automaticamente se afastando de Deus, se entregando às questões materiais, elegendo para a vida o prazer, as conquistas materiais e pessoais como objetivo principal, deixando de lado um conceito que as pessoas na época anterior tinham de salvação na vida eterna pela vivência daqueles dogmas. Então as pessoas ficam mais egoístas, se distanciando daquilo que era proposto e se encontrando no materialismo, mas se afastando de Deus. Aí é o grande problema, é a grande questão que permeou desde 1789 até hoje o nosso mundo. Vem a ciência com liberdade, né? Os cientistas começaram a trabalhar, não mais como Galileu Galilei, que afirmou que a Terra era redonda e foi condenado, né? Os cientistas começaram a apresentar provas, começaram a experimentar, enfim, e a ciência avança a passos largos, mudando o nosso mundo, mudando completamente o nosso mundo. Imagine vocês que Kardec, quando ele trouxe à lume a doutrina espírita, como é que ele trabalhava? Em Paris, a cidade luz, a cidade mais importante do mundo, a luz de lamparina. Não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, só tinha cavalo para as pessoas andarem em Paris. Imagina uma cidade que na época devia ter lá o seu 1 milhão de habitantes, né? Uma das maiores cidades do mundo naquela época. Quantos cavalos tinham? Defecando e urinando na cidade. Se a vigilância sanitária de Franca chegasse lá hoje, fechava Paris, porque não pode mais. Então vejam vocês, nosso mundo se desenvolveu rapidamente, de uma maneira muito grande, mas as pessoas, com as comodidades que a ciência nos trouxe, a nossa vida passou de 35, 40 anos hoje para 80 anos de longevidade, porque a ciência se desenvolveu, a medicina e etc. Mas nós nos distanciamos de Deus. Nós achamos que tudo que é material vai preencher a nossa vida. E a gente perde essa conexão com o nosso Criador, com a essência da nossa vida. Então o que aconteceu? O distanciamento levou as pessoas a uma atitude em que não existia mais o medo, porque as pessoas deixaram de acreditar naquele fogo eterno, mas não preencheu com nada além do material a sua
ânsia por conhecimento e por esclarecimento. Esse é o grande problema. As pessoas estão perdidas, nós estamos perdidos. Mas, aonde que o Evangelho pode nos trazer essa perspectiva de cura íntima, de cura pessoal, íntima, diante das agruras da vida? Vamos imaginar um grande congresso de psiquiatria hoje acontecendo em alguma dessas grandes capitais do mundo. Os maiores pesquisadores, né, os cientistas, médicos, terapeutas, psicólogos, e estão lá debatendo os medicamentos que são lançamento, o que isso pode trazer de benefício, e realmente tem benefício. Aí de repente se levanta lá uma pessoa desconhecida e faz uma afirmação um pouco, de certa forma, arrogante. Vinde a mim todos aqueles que sofrem, porque eu vos aliviarei. Esse cara, que a gente está aqui hipoteticamente colocando para a gente refletir, seria Jesus nos dias atuais. Vão olhar para ele e falar, como assim? E aí ele vai apresentar a perspectiva da vida eterna, ele vai falar da responsabilidade individual, do amor divino, né? Vai trazer toda uma proposta que preenche essa solidão íntima que as criaturas carregam. Até que, para finalizar a sua fala naquele congresso, ele diz assim, ele diz o seguinte, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Jesus, há 2000 anos, 2000 e poucos anos, o primeiro terapeuta da humanidade, não se falava disso. Ninguém tratava dessas questões, porque as pessoas viviam na perspectiva da sobrevivência, né? Uma dificuldade muito grande para conseguir alimento, guerras, enfim, todo aquele mundo muito diferente do nosso. E Jesus é o terapeuta inicial. Então ele coloca que nós não devemos nos inquietar. Nós temos que manter nosso equilíbrio íntimo, a nossa confiança, que a cada momento a vida nos traz sim desafios, negatividades, mas o que acontece? Isso passa. Lembra daquela frase que Emmanuel falou para o Chico? Tudo passa, né? Que ele mandou o Chico escrever, colocar no pé da cama dele. Tudo passa. Então o que acontece? Jesus traz a proposta. Ele traz a âncora segura da vida eterna. E traz também como nós devemos nos comportar diante das dificuldades para que possamos passar por elas, vivenciando cada minuto, cada etapa, mas sem algo que nós façamos, que nos faça sofrer além do necessário. Porque a inquietação gera o quê? Não vos inquieteis. Quais são as causas básicas dos processos de doenças psíquicas no nosso mundo hoje? A ansiedade e a depressão, né? São as duas maiores moléstias dessa seara da medicina, a ansiedade e a depressão. Por acaso o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, não sei se vocês sabem, mas enfim, precisamos olhar mais para Kardec e para Jesus para não ficar ansioso. Mas o que acontece? Essa posição em que nós nos colocamos são posições de doenças da alma, como eu disse. E a pessoa que entra nessa situação, nesse processo de ansiedade, que pode levar à depressão, inevitavelmente, ele vai corroendo a sua estrutura emocional, até um ponto que ele não consegue mais vencer aquela situação. Ele se entrega. Quando ele se entrega, e nós podemos olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, uma página que trata da melancolia, lá em 1850. O que é a melancolia, senão o processo inicial da depressão profunda? Todos nós, na nossa vida, temos momentos de melancolia, por várias razões. Quando a melancolia, ela se torna velha no nosso coração e na nossa mente, caminhamos aceleradamente para um processo depressivo. Os Espíritos já nos orientam na doutrina sobre a melancolia, para a gente não se deixar levar por ela.
Quando Jesus fala não vos inquieteis, é porque a gente tem a paz. Não entre naquele processo negativo, isso vai contaminar a nossa mente. E quando isso ocorre, nós entramos no modo desespero. Nós entramos no modo totalmente sem fé. Nós não conseguimos ver cor em nada. Enxergamos tudo em preto e branco. E aí onde nós temos que buscar então a terapia do Evangelho, para não nos deixarmos cair nessa situação. Porque eu pergunto para vocês, quando uma pessoa se mata, o que ela está matando? A vida? Não é a vida. Ninguém quer tirar a própria vida. Ela quer matar o sofrimento, o desespero. Ela não quer acabar com a vida. Se ela tiver uma tábua de salvação, né, ou que seja um remédio, né, químico, ou que seja uma solução para o seu desespero, ela permanece com a vida. Porque a vida é um bem que Deus nos dá. E nós temos, como nos está esclarecido, né, no Livro dos Espíritos, o instinto de conservação da vida. Isso é instintivo em nós. Nós estamos indo contra o instinto que nós desenvolvemos desde os momentos em que nós estávamos como princípios espirituais no reino animal. E vamos desenvolvendo esse instinto. Então, eu posso até estar querendo me matar, mas se alguma coisa passa perto de mim, eu me afasto, porque é um instinto de conservação da vida. Então, quando a pessoa chega nesse ponto, na verdade, ela não quer acabar com a própria vida. Ela quer acabar com o desespero. E o desespero tem que ser compreendido, tem que ser vivenciado e esclarecido. E nessa perspectiva do Evangelho, de que nós vivemos a vida eterna, de que nós somos responsáveis pela nossa felicidade, a cada um segundo as suas obras. E aí, a doutrina espírita, pouco depois, olha como a bondade divina, ela funciona de maneira exata na nossa vida. Vem a Revolução Francesa, inaugura o materialismo, daí a alguns anos, as estrelas caem do céu, como está lá no sermão profético, as estrelas cairiam dos céus, que nós podemos interpretar como os espíritos de luz, que vem nos trazer um conhecimento exarado na doutrina espírita. E a doutrina espírita nos explica, cada um segundo as suas obras, pela lei de causa e efeito. Então, quer dizer, a lei de causa e efeito é inexorável na nossa vida. Toda ação gera uma reação, seja uma ação objetiva, seja um pensamento ou uma palavra. Então nós temos a consciência a partir deste conhecimento de que nós somos responsáveis pela nossa maior ou menor felicidade. Nós entendemos que vivemos nesse planeta de expiação e de provas, e que esse processo de escolhas livres e individuais que nós vamos fazendo, traz para a gente uma situação que de repente a vida vai me trazer várias expiações de equívocos praticados no passado, em que eu tenho que harmonizar com as leis divinas, ou provas para nos tirar da zona de conforto, que fazem com que a gente sofra uma dor evolução. Prova é uma prova mesmo, expiação é aquele processo que eu errei e eu vou me redimir, passando por uma situação que vai fazer com que eu valorize o que é certo e deixe o errado para trás, né? Então, na perspectiva do conhecimento que liberta, conhece a verdade que a verdade vos libertará, se a gente olhar para o Evangelho, clareado pela doutrina espírita, que nos permite entender esses processos, nós vamos fazendo a profilaxia disso dentro de nós mesmos. Então, se nós formos surpreendidos por um processo melancólico, que pode desaguar numa depressão, agarremos-nos à tábua salvadora do Evangelho. Porque aqui nós temos a condição de entender esses processos e de não nos inquietarmos com o dia de amanhã. De não nos inquietarmos como Jesus falou. Porque a cada dia basta o seu nome. A cada dia a vida caminha e as soluções podem acontecer de locais, de situações que a gente nem imagina. Porque nós entendemos então as consequências desse ato do ponto de vista espiritual. Se nós olharmos lá no livro de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, nós vamos entender
o que ocorre com o espírito quando ele retorna para o mundo espiritual, tendo interrompido o seu projeto reencarnatório. Os processos de dor, de sofrimento, os processos de olhar e falar assim, puxa, mas não era para acabar o nada, aquele nada que o materialismo explicou que tinha, que jurou que se eu me matasse eu ia encontrar o nada e acabou minha dor. A dor está superlativa, porque eu não tenho nada, tem a sua consciência individual e processo de muita dor e sofrimento. Por que tem esse processo? Primeiro, porque o espírito verifica que a vida continua. Segundo, porque nós temos como se fosse uma bateria. Fiz uma programação para viver na Terra 120 anos. Estou querendo, não sei se é isso mesmo, estou tentando. 120 anos. Se eu interrompo com 80 ou com 70, o meu perispírito ainda está com essa programação, digamos, na memória do computador. E a energia vital necessária para que o meu corpo tivesse uma longevidade dessa, permanece no perispírito. E durante esse período de, vamos dizer, de 80, 120, 40 anos, aquele momento em que eu dou cabo da minha vida física, fica se repetindo no meu íntimo, como uma sensação desagradável, terrível, terrível. Então, esse sofrimento, gente, é muito grave, é muito sério e muito pesado. Os livros estão aí, não só da Ivone do Amaral Pereira, mas vários outros. Por isso, a urgência da gente tocar nesses temas, da gente entender como a doutrina e o Evangelho de Jesus podem nos auxiliar, para nos prevenirmos, que a gente não sabe do nosso íntimo amanhã. Por exemplo, às vezes nós estamos estudando o Evangelho, buscando conhecimento. Eu tenho essa experiência pessoal, vou pedir permissão para contar para vocês. Teve um caso, muito tempo atrás, que tocou minha vida, daquele senhor, um japonês, que teve o filho assassinado em São Paulo, se não me engano é 1997, por aí, o senhor Masataka Ota. Meu filho devia ter 2 anos, por aí, sei lá, não lembro direito. E eu vi aquele senhor no Jornal Nacional, sei lá, um jornal de repercussão nacional, né, dando uma declaração, e o repórter pergunta, o que o senhor... Ele falou assim, não, eu perdoo. Como perdoo? Eu perdoo. Eu olhei de novo, e ele reafirmando que ele perdoava as pessoas que tinham assassinado o filho dele, uma criança. Mas eu senti naquilo que não era mentira, era verdadeiro. O cara perdoou em cadeia nacional para 150, 170 milhões de pessoas. Aí eu pensei comigo, falei, puxa vida, se alguém matar meu moleque agora, o que eu faço? Será que eu vou ter essa capacidade? Será que nós temos essa capacidade? Não sei. Não consigo responder até hoje, porque eu nunca passei por isso. Pelo menos nessa vida. Então a gente não sabe como nós vamos reagir. Isso pode gerar em mim, se eu passar por isso, um ódio muito grande, o desejo de vingança, mas também um processo depressivo de desespero que pode me abrir o gatilho para que eu queira acabar com a minha vida, se eu não tiver o conhecimento. Então por isso que a gente tem que se prevenir. A gente tem que entender, ver onde estão os caminhos para fazer a profilaxia no nosso íntimo. E o Evangelho, ele tem todo esse caminho de libertação das questões negativas que nós trazemos, né? Nós podemos viver de acordo com as leis divinas, porque aí nós vivemos no bem, vencendo o mal que está dentro da gente, pela proposta de ser melhor hoje do que ontem e assim sucessivamente, né? Qual que é a diferença de bem e mal? Kardec pergunta aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, e a resposta é categórica: o bem é tudo que está de acordo com as leis divinas, e o mal é tudo que contraria a lei divina. Então, quer dizer, olhemos para o Evangelho, as leis divinas. O que eu estou fazendo que contraria isso? Né? O meu pensamento, eu posso não agir no sentido de prejudicar alguém, de buscar um projeto de vingança, mas eu posso mentalmente contrariar a lei divina de amor e de caridade. E aí, eu estou gerando uma consequência negativa para mim. E isso traz pressões psíquicas íntimas, desajustes emocionais, que vão fazendo com que eu possa me
entregar a esses processos depressivos, de ansiedade, enfim, de desespero. Mas o Evangelho está aí. E na perspectiva, quando nós estamos buscando conhecer a verdade que liberta, nos preparando, porque, pensa bem, se a gente sabe tudo isso, né? Se eu sei que o perdão é o caminho, no caso lá do Soma Sattva Ota, se eu já conseguir entender isso do ponto de vista objetivo do conhecimento, se acontece comigo, eu posso conter a minha reação pelo conhecimento. Mesmo que o meu íntimo, o meu estômago, o meu fígado, esteja dizendo assim, mata esse cara agora, por vingança. Mas eu vou parar e pensar. Por isso que o conhecimento é muito importante. O estudo, a busca disso, para que a gente tenha base para reagir positivamente. Em qualquer tempo da nossa vida. Nós temos que sempre procurar entender cada vez mais. Né? Procurar entender para que a gente não caia nas tentações. Tentações seriam só tentações de ilusões do mundo? Não, as tentações também de contrariar a lei divina. Se a gente tem conhecimento. E é isso que nós temos que fazer. E se nós tivermos essa preocupação, né? Se nós tivermos digamos assim, esse propósito de entender o processo, né, da vida, de como nós devemos patrocinar a vida e jamais fugirmos dela, e nós devemos patrocinar a conquista dos tesouros que as traças não corroem, que vamos levar para a eternidade, não somente as coisas da matéria, que trazem ansiedades, e trazem decepções muito grandes, né? A gente vê hoje a rede social é um mundo cor-de-rosa, é o mundo mágico de Oz. Ninguém sofre, ninguém é feio, ninguém está fora do peso, né? Porque tem aqueles programas que tira a ruga, né? Emagrece a pessoa, né? Ninguém tira foto chorando, todo mundo sorrindo. E as pessoas veem a sua vida e falam assim, puxa, mas todo mundo é assim, eu não sou assim. A culpa é de quem? É da rede social? Não, é nossa. Porque eu fico incomodado comigo, eu não tenho nada além da matéria e dessas coisas superficiais, dessas ilusões. É igual dinheiro. Dinheiro é bom ou ruim? Tanto faz, ele pode ser bom ou pode ser ruim. A rede social pode ser muito boa, né? Mas pode ser também muito ruim, da maneira como a gente utilizar os bens que a vida traz para a gente. Se Deus permitiu que a rede social tivesse aí, às vezes a gente olha e tem gente falando assim, ah não, a culpa disso tudo é da rede social. Ah não, Deus permitiu que a gente tivesse convivência, que a gente tivesse a possibilidade de entender o mundo como se fosse uma grande aldeia global. Mas o que nós fazemos disso? Aí é que está o perigo. E se a gente tem a base do Evangelho, se a gente tem o conhecimento, a gente vai se precaver dos processos que nós podemos iniciar no nosso íntimo que levam a desequilíbrios. E quando nós nos preocupamos, nós nos preparamos e nós estamos prontos para viver nessa condição, nós passamos a ser trabalhadores desta última hora. Lembra que eu contei que lá no livro Obras Póstumas tem esse parágrafo que alerta que no ápice desse processo as taxas de suicídio estariam muito avançadas? Nós temos que estar prontos para ajudar quem precisa. Nós temos que estar prontos para ser ali uma luz no caminho de alguém. Porque nós não sabemos quando a vida vai nos dar a oportunidade de ser luz. Se a gente se olhar como luz, com certeza a vida vai nos oferecer a oportunidade de praticar caridade. Caridade, fora da caridade, não tem salvação, né? E eu gosto de repetir um caso que o Divaldo conta, em que ele, um dia lá em Salvador, ele toma ciência pelo jornal ou pela TV de um cidadão que em desespero queria tirar a própria vida. O que ele fez? Ele foi na linha do trem, passou uma corrente, fechou o cadeado e deitou na linha do trem. E o trem passou em cima dele. Divaldo ficou extremamente chocado, doído daquela situação. E ele colocou esse aí já espírito suicida na sua relação
seres encarnados ou desencarnados que ele sempre pedia a Deus por aquela entidade. Isso foi 1 ano, 2 anos, muitos anos. Ele não se esquecia, porque ele marcou. Aí aparece um dia um espírito para ele na mansão do caminho. E ele olha e o espírito diz assim: você sabe quem eu sou? Ele diz: não. Né? Eu sou o espírito do trem. Desde que eu cometi a atrocidade para comigo mesmo, por escolha pessoal, e eu fiquei durante todo esse tempo nesse sofrimento. Eu vi o trem vindo, acontecendo, voltando, acontecendo novamente. Os únicos momentos que eu tinha um pouco de paz, um pouco de refrigério com o meu espírito, é quando você orava por mim. As suas preces tocavam o meu íntimo, e eu vim te agradecer. Que hoje eu entendi que a vida continua, que eu cometi um crime contra a lei de Deus, mas Deus é Pai e não vai me deixar no sofrimento da eternidade. Então vejam vocês, Divaldo com conhecimento, ele está ajudando alguém pela oração. Todos nós podemos fazer isso, não só pelo desencarnado, mas se a gente sabe que uma pessoa está depressiva, uma pessoa que tentou fazer algo dessa natureza com a sua vida, oremos. Se a pessoa der abertura, conversemos. Se a pessoa se achegar condoída, ofereçamos o nosso ombro amigo para ela chorar. E aí nós podemos ajudar a vencer esse processo, essa pandemia tão triste que assola o nosso planeta. O Evangelho nos dá condição de vencer isso, desde que vivenciado, conhecido e vivenciado. Que a base do Evangelho de Jesus é a fé. Porque vejam vocês, a fé que existia lá na Idade Média, que me referi, era a fé imposta pelo medo. Hoje nós temos a fé raciocinada, que pelo conhecimento nos permite avaliar o que é bom e o que é ruim. Como fazer uso do meu livre-arbítrio para ser feliz, mais ou menos feliz. Então é a fé raciocinada, mas a base de tudo é a fé, é a confiança, é a certeza de que Deus, através das suas leis, vela por nós, mas nos dá o livre-arbítrio de agir, né? Então, nós somos responsáveis também pelo bem que podemos fazer, pelo bem que deixamos de fazer e pelo mal que cometemos, como está lá no livro dos Espíritos. Sois responsáveis pelo bem que fazeis, pelo bem que deixais de fazer e pelo mal que praticais. Então, se nós temos a oportunidade de ser a tábua de salvação para alguém, mesmo que à distância, não percamos essa oportunidade. E se formos surpreendidos pela situação da angústia e do sofrimento, que a gente possa então usar do conhecimento para vencer isso. A gente podia falar um pouquinho mais, mas já acabou o tempo. Então, eu espero que vocês possam levar essa reflexão. É uma reflexão triste, pesada, difícil, mas a gente tem que, pela urgência e pelo momento que nós estamos vivendo dessa transição, a gente tem que refletir nisso, para a nossa vida e para a vida do nosso semelhante. Então que nós possamos seguir em paz, bem dispostos, confiantes, conscientes das nossas responsabilidades e agradecidos a Deus pela bênção da vida, por tudo que ela nos traz, pela família, pelos amigos, pelas dificuldades, pelo nosso trabalho material, pelo conhecimento dessa doutrina de fé raciocinada, agradecendo o meu netinho que nasceu hoje, graças a Deus, e agradecendo as perdas que nos fazem mais fortes e mais próximos de Deus. Um beijo no coração de todo mundo, obrigado. A música O Consolador. Sou uma música
Sou o que leva a cura ao mundo. Sou um riacho sereno, contemplando as flores que ficam à margem de um leito seguro. O destino da flor é ser bela e profunda. Sou a corrente de amor que navega no mundo, o magnetismo e a fé que te guia ao seu destino, a felicidade. Sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo. Sou o caminho, sei onde vou. Sou o que leva a cura ao mundo. Sou o que dá e não cobra, pois rico na alma e pobre no bolso, encho de calma, de força e alegria a sua morada. Sou o que vai para a luta com armas em punho, mas que só ferem o escudo do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo. Sou o caminho, sei onde vou. Sou o que leva a cura ao mundo. Sou a esperança que estanca o choro nos presídios, o carinho que chega aos velhos nos asilos, o prato de sopa aos milhões de famintos. Sou o que tira a pedra em seu coração, o remédio da dor no peito em erosão. O destino do homem é ser livre e bondoso. Sou o que ensina a humildade e a fraternidade, que a vida é luta e a morte não é luto, e sem caridade não há salvação. Sou o que te vela e revela que a vida não para, que segue outros mundos, sou de novo na terra, a evolução